Boa noite, estão me ouvindo? Eu mediada aqui pela própria mídia, mediada pelo meu Instagram, pelo Instagram do Ciesp. É com muito prazer que eu venho aqui, né, a convite do Ciesp, para falar de um tema que tem sido tão caro a todos nós da educação, né, um tema que fala da saúde mental. Como que a gente vai nesse momento? Bom, primeiro deixa eu me apresentar, que falta de educação, né? Eu sou a Jane Haddad, venho da área de educação, trabalho muito na área da psicanálise, tenho tentado mediar esse momento tão delicado que todos nós estamos passando, né, junto a essa pandemia. Eu brinco que é esse momento de travessia antes da pandemia, durante a pandemia e quem sabe um dia a gente vai poder falar pós-pandemia. Então vem um monte de gente querida, participativa, mantenedores, professores, coordenadores. Muito obrigada por estarem aqui pensando, né, junto comigo, porque eu acredito que quando a gente fala da saúde, quando a gente fala de um sujeito, é muito difícil a gente poder quantificar sofrimento ou poder comparar, né, o seu sofrimento é igual ao meu. Ah, não, essa pandemia está sendo ótimo para ressignificar. Ah, ótimo, esse trabalho home office está muito interessante. Não, não é isso, né? O que a gente está falando enquanto momento atual é que uma coisa é a gente poder escolher trabalhar frente a uma tela, dentro da nossa casa, outra coisa é sermos obrigados, né? Retomamos as escolas, estamos aos poucos, né, nos adaptando com essa nova forma de viver, com essa nova forma de nos relacionar. Eu falo que um dos maiores sofrimentos que eu tenho escutado são onde que eu coloco minhas emoções, onde que eu coloco os meus afetos, né? Como é que eu não posso abraçar, como é que eu não posso beijar? Eu brinquei na chamada da minha fala, que assim, as nossas vidas, todas elas, de alguma forma, foram desarrumadas, né? Da noite para o dia nós fomos trancados em casas o ano passado, né? Março de 2020, acho que é um mês assim que é um marco na nossa vida. Então nós somos arrancados da nossa rotina, das nossas escolhas, até mesmo da nossa arrogância de achar que tínhamos controle sobre alguma coisa. E o que é muito interessante que a instituição escola sentiu é que a cada dia que passava, a gente pensava, a semana que vem a gente volta, o mês que vem a gente volta. E aí nós fomos adentrando, né, esse mar, essa tormenta que nos invadiu, e não foi só a nós, e sim a humanidade. E de repente a gente foi vendo que as embarcações eram diferentes, as escolas começaram a recuar, algumas correram rapidamente para trazer o ensino remoto, para trazer todo um trabalho híbrido, enfim. A questão que eu quero refletir com vocês e coloco aqui o convite para que vocês tragam as questões as nossas vidas foram desarrumadas, tínhamos o planejamento do ano de 2020 nas mãos, a educação sempre trabalha com um ano à frente, né? Então, por exemplo, 2020, a gente já está programando 2021 e de repente a única coisa que cada um de nós pôde fazer foi ligar um GPS
interno, né? Eu brinco que é o nosso radar emocional, ligar o meu radar emocional frente a tantas demandas que foram surgindo da escola, das famílias, das crianças, dos jovens, e liguei o GPS. De repente eu tinha lá todo um caminho traçado, uma rota, eu sabia onde eu queria chegar, mas eu tive que recalcular toda a minha rota. Então eu tive que andar, aí eu fazia um caminho, aí de repente vinha lá recalcular a rota, aí eu retornava e eu ia trabalhando com o debate, escutando as famílias, me fazendo presente junto aos alunos, estudantes, enfim. E aí é o que a gente tem debatido. Quem vai escutar o educador, quem vai escutar a escola? E esse trabalho foi feito de uma forma muito acolhedora pelo sindicato e tem sido até hoje. Eu acredito muito que frente à tormenta, os melhores instrumentos que nós temos, as habilidades que a gente tem para desenvolver é uma boa escuta, uma escuta que se destitui de ter razão, né? Uma escuta que diz, eu sei o que é para fazer, faça isso, faça aquilo, porque frente a essa pandemia, nos últimos 100 anos, nenhuma escola que hoje atua viveu. Então, quando eu falo de um GPS emocional, administrativo, pedagógico, é porque é uma reinvenção, é uma recalcular, é um recalcular o que realmente nesse momento vale a pena, o que realmente eu vou escutar das famílias, da minha equipe, do meu gestor, do próprio sindicato que nos serve como referência, é uma bússola, né? Frente a essa tormenta, a gente liga a bússola e vê para onde que ela vai nos direcionando. Não que as escolas fiquem ou estejam perdidas, é muito diferente. O horizonte, ele tá dado. Cada escola tem seu projeto político-pedagógico, tem o seu grupo pensante, tem os seus professores atuantes, as suas famílias que são parceiras. Então, frente a isso, vamos nos dar as mãos, jogar as boias que a gente tem que jogar para fazer essa travessia, e uma travessia que nos lembra o tempo inteiro da nossa impermanência, né? Essa transitoriedade da vida. Frente a esse momento, ao número de mortes, ao retorno das instituições, a volta de uns passos atrás, o que a escola, o que nós, educadores, podemos refletir sobre a impermanência, sobre a transitoriedade da vida. O currículo nunca se tornou tão vivo, a saúde mental nunca foi tão falada. Os professores e gestores e escolas, muitas vezes invisíveis, se fizeram visíveis. E isso é uma oportunidade única. Lógico que nós não vamos ser ingênuos de falar todo mundo vai sair melhor. Não, tem gente que entrou e saiu e vai permanecer da mesma forma que estava. Agora, quem se permite viver a experiência desde o ano passado com seus ensaios, com as suas voltas, com as suas entradas, com as suas devidas adaptações, seus protocolos sanitários, seus protocolos de acolhimento, essa instituição, esse gestor, esse sim está falando a linguagem do século XXI. Esse século XXI que foi arrombado, né? Ah, mas as tecnologias... Não, as tecnologias, nós já sabíamos que elas seriam parte do nosso cotidiano, só que não sabíamos que seria tão rápido. Então, o que nós fizemos e estamos ainda fazendo?
nos readaptando. Saímos ali, né, o ano passado, daquele discurso da impotência, não vamos fazer nada, não vamos conseguir, para a impossibilidade. O que é que nós temos para fazer hoje? Eu falo que a gente aprendeu a planejar menos, né? Menos assim, menos metas, mais pessoas, menos ideias, mais experiências. Eu gosto muito de falar, de trazer uma fala da Hannah Arendt que resume muito o que eu penso a saúde emocional dentro da nossa educação. Toda dor pode ser suportada se sobre ela puder ser contada uma história. Então, nesse momento que ainda estamos em pandemia, mesmo que retornando, há um sentimento de muito medo. Acolham esse medo como algo protetivo, mas é o que eu brinco. Não alimentem só o medo. Alimentem a vida, alimentem esse caminho que vai desbravando, né? Esse GPS que tem nos ensinado de que a vida é o momento. Então, ressignificar esse momento da educação, pensar a saúde mental, é pensar o que vai fazer a diferença no sentido da escola, né? O que na escola, na nossa instituição, é inegociável e o que é negociável, né? Qual que é a travessia possível neste momento presente? Qual que é a travessia para o próximo mês, para o próximo semestre? Como que a gente vai assinalar algum controle em tempos de descontrole? Pensar saúde mental é quase que pensar quais são os meus pensamentos, as minhas emoções que eu quero esvaziar. Por quê? Porque a gente fala muito do afeto, né? A saúde mental é aquilo que nos afeta diretamente. Lembrem que a saúde mental, que o afeto, ele pode nos afetar positivamente, mas também ele pode nos afetar negativamente. Então, trabalhar com esse protocolo de acolhimento é trazer a palavra engasgada, a palavra presa, aquela que a gente não consegue colocar no movimento da educação. Então, crianças que perderam entes queridos, professores, gestores, todos nós temos uma história para contar. Todos nós passamos por uma experiência diferente do outro. E a nossa experiência, ela não é nem melhor nem pior do que a experiência do outro, porque a experiência é única. Ela é tão única que às vezes a gente não consegue colocar elas em palavras. Então eu falo que pelos próximos 3, 4 anos, nós, gestores, educadores, pais, todos nós, teremos que pensar numa educação que tenha como um pano de entrada o acolhimento, a forma com que eu vou acolher o outro, com que eu vou escutar sem colocar minha opinião, sem usar um juízo de valor, sem que eu diga para o outro, se eu fosse você, eu faria isso, aquilo. Não, a escuta, ela simplesmente flutua. Eu não consigo saber o que você está sentindo, mas olha, eu estou aqui. Eu acredito que essa educação que a gente está acenando não é uma educação totalmente tecnológica, até porque uma coisa que essa pandemia nos provou e tem nos provado é que a gente nunca precisou tanto um do outro, né? Não é à toa que a gente viu movimentos bárbaros e temos vistos de solidariedade, de campanhas, de celebração da vida.
mas também nos aprimoramos nos nossos aplicativos, nos aprimoramos nas nossas metodologias. Isso foi e é importante. Isso não tem volta, mas isso não nos define. Tecnologia é tudo aquilo que a gente coloca o movimento. Ah, então a máquina vai substituir o professor? Não, não vai. Talvez aquele professor, mais ou menos, sim, como a gente está vendo, não só na educação, mas em qualquer área, né? Quer dizer, o ser humano, ele é por si só um ser de afeto. Isso a máquina não faz. Então, nos manter saudáveis psiquicamente é o que vai nos garantir a sobrevivência, inclusive física, né? Quais são as minhas dores? Eu gosto muito de um exemplo que é assim, a gente tem falado muito da empatia, da resiliência, de se colocar no lugar do outro, de fazer o caminho pelo... Não é tão simples. Não adianta eu, por exemplo, olhar uma senhora que todos os dias sobe uma montanha enorme com uma lata de água nas costas e com uma sandália havaiana bem ralinha. Aí eu fico olhando e falo, gente, eu imagino o que é subir todo dia esse morro para essa senhora. Imaginar do meu lugar é muito fácil. Agora, para que eu talvez passe pela experiência que aquela senhora está passando, eu preciso pegar a sandalinha dela, a lata de água e subir e descer aquele morro. Entendem? Me colocar ao lado do outro não me garante que eu vou viver o que o outro vive. E nos reconhecer nesse lugar nos deixa mais leve para fazer essa travessia dessa pandemia. Então, assim, não adianta eu oferecer para vocês mágicas, métodos, bulas. Não. O momento agora é o momento de ser não genérico, né? Não é qualquer genérico que vai nos ajudar. Talvez eu tenha que ser o original da minha escola. O que define a minha escola? O que define a minha instituição? O que define o meu grupo de educadores? Né? Quais são os medos compartilhados e partilhados? Quais são as fofocas que estão fazendo conexão da escola, da família? Tudo isso é parte desse momento de retomada. Tudo isso é parte de um trabalho híbrido, tudo isso é parte de um afeto, aonde eu lembro, eu vivo e eu sinto todo tipo de afeto. Não é só alegria, prazer, liberdade, controle, não. Eu vivo tristeza, eu vivo medo, eu vivo angústia. A gente atravessa do passado para o futuro sem parar no presente. E qual que é o presente? É esse que eu estou aqui respirando e viva. Né? Então a gente tem que trabalhar com essa educação do presente, essa educação que para de preparar gerações e gerações para um futuro. O futuro, ele vai ser sim conquistado passo a passo no meio da travessia, mas eu preciso garantir o lugar da memória, o lugar do meu passado, mas ressignificar a minha instituição no presente. Pensar a saúde mental da educação hoje é pensar dessa forma, é pensar em trazer as palavras para serem debatidas, é sair desse discurso polarizado, certo e errado, o meu é melhor do que o seu, esse é o privado, esse é o público. É um momento que um vírusinho está dizendo para a humanidade, simplesmente, somos todos humanos numa experiência humana. Então, pensar a educação
brasileira, privada, pública, é pensar de um primeiro ponto, qual é o sujeito que eu quero ajudar a formar para atuar no mundo em que todos nós estamos atravessando. Está aí o resultado da ciência, da pesquisa, em menos de um ano a vacina. Ah, tudo bem, mas o Brasil? Sim, não dá para dizer vários furos, buracos que estamos vivendo, mas dá também para a gente olhar os movimentos em prol de uma geração melhor, os movimentos em prol de eu deito na minha cama, amanhã eu quero acordar um pouco melhor do que eu fui hoje. Esse é o objetivo da educação. Não dá mais para a gente ficar debatendo formal, informal. Se você vê uma criança fazendo uma maldade, você vai apontar, olha, pensa nisso. Isso é formal, isso era da família e agora isso é da escola. Isso é de uma família chamada humanidade. Tanto as famílias como as escolas, os sindicatos, as empresas estão fazendo um recontrato de confiança. As crianças olham para a gente, olhando assim no meio da tormenta, vendo como que a gente está direcionando o nosso barco. O que acontece? Qual que é a ideia da saúde mental na família, na escola? Quem é o marinheiro mais experimentado? Quem tem mais anos de estrada, de mar, mesmo que ninguém de nós tenha vivido uma pandemia como essa? Mas a nossa experiência de vida nos traz uma sabedoria, alguns caminhos, algumas rotas alternativas para que a gente busque o quê? Leveza. Frente ao excesso de peso que o vírus nos trouxe, onde que eu vou usar da minha história, da minha experiência, até da minha dor, para que eu me transforme em algo melhor, para que eu me transforme numa instituição que diga a que veio. Assim como eu tenho visto, e vocês também, diversas instituições se destacando não por um ranking ou por uma prova ou porque o melhor entrou numa faculdade. Isso também, mas não é só isso. Nós temos que nos unir junto a um projeto que é a preservação da humanidade. Né? Então a gente tem que trabalhar, é o meio ambiente, é o descarte de lixo, são as necessidades básicas, são as necessidades de higiene, os novos cumprimentos, as novas regras de convivência, rodas de conversas com assuntos sobre perda. Estamos fazendo luto todos os dias. Estamos nos despedindo todos os dias de uma educação que não voltará, né? Não, porque então é um novo mundo, não, é um novo momento, né? Ninguém vai passar por essa pandemia sendo da forma que era antes. Quantas e quantas mortes estão aí nos sinalizando de que a vida tem que ser ressignificada. Quando eu olho o número de mortes, o número de notícias ruins, cada vez mais eu me sinto convocada a me tornar uma pessoa melhor, principalmente se eu estou à frente de uma instituição de educação. Então, meus amigos, minhas amigas, o convite que eu trago é que a gente siga numa rota, sim, nessa travessia possível, onde as nossas bagagens foram desarrumadas, o nosso radar emocional deu um tilt, mas também tem aquele momento em que a gente está aprendendo a lidar com a nossa própria solidão,
que a gente está aprendendo a lidar com a solitude que é constitucional, né? Como que eu me constituo enquanto sujeito, quem que eu convivo, por que que eu tinha uma jornada de determinada forma, por que que eu não tinha um tempo para estar ali com meu filho, com a minha filha, onde que eu posso reorganizar, onde que eu posso recalcular essa rota. Não que a gente vai sair todo mundo emocionalmente zerado. Não, teremos sim sequelas, né? Sequelas emocionais, sequelas financeiras, sequelas institucionais, mas eu acredito que o grande convite é como iremos fazer essa travessia. Aliás, como estamos fazendo. Qual que é a minha responsabilidade frente ao caos que eu me encontro? Por que que eu estou falando isso? Porque eu não consigo olhar para esse vírus, eu não consigo olhar para esse momento e achar que eu não tenho nada a ver com isso. É muito simples eu achar que ele começou na China, depois ele foi para a Europa, depois ele... Isso agora não é o carro-chefe. O carro-chefe é o que é que estava em desequilíbrio na humanidade. Porque ao mesmo tempo que a gente ouviu falar do vírus lá na China, a gente garantiu que ele jamais chegaria aqui. A mesma forma que nós vimos a crise de Manaus, a gente garantiu que isso não chegaria em São Paulo, no Rio de Janeiro, aqui em Belo Horizonte, onde eu estou. Entendem? O que eu faço aqui ecoa e reflete do outro lado do mundo. Essa é a questão essencial para se discutir frente a um currículo de uma escola que diz a que veio. Frente às 10 competências tão anunciadas pela Base Nacional Comum Curricular, né? Falar de empatia, de resiliência, de experiência, tá ali, à luz daquele documento. Seja ele importante ou não, fato é que sofrimento não é quantificado, mas ele pode ser falado, ele pode ser compartilhado. Quando eu digo para uma pessoa que acabou de perder um ente querido, olha, eu não sei o que te falar, mas eu estou aqui, isso já é tudo que a gente podia falar. Frente a tantas perdas e medos e fobias que essas crianças estão desenvolvendo, o que eu posso falar? Criar momentos de partilha, para que as crianças, os jovens, os adolescentes e as suas famílias possam falar, sem que eu ache que eu vou ter uma resposta para dar, sem que eu diga, ai, eu também senti isso na pele. Não precisa. Volto na questão. Toda dor pode ser ressignificada se pudermos partilhar dela. Teremos que falar dessa pandemia até que a gente não tenha mais um estranhamento, até que a gente consiga olhar para cada etapa dessa pandemia e dizer, isso eu aprendi isso eu perdi isso me levou a uma pessoa tão amada. Qual é a melhor forma de eu ter essa pessoa tão amada na minha vida? Homenageá-la em vida, né? Trazer algo que ela deixou para mim. Falar disso com as crianças é falar de sofrimento, é dizer, eu não imagino o que você está sentindo, mas eu estou aqui. Esse assunto, ele já devia ser pauta da educação, porque todos os dias a educação perde alguém. Que não seja no Covid, por uma doença, por um acidente. E tudo que a gente vai fazendo de uma forma sem pensar é negar a nossa própria finitude. É negar a nossa própria impossibilidade. O medo, ele
é fato, ele tem que ser presente diariamente. Ana Paula diz, ainda estamos bem amedrontados. Ana Paula, perfeito. E é esse medo que nos protege. Agora, eu falo que o medo é um hóspede que não é um hóspede que a gente quer. Então a gente manda ele entrar, serve um café, um pão de queijo, conversa, aprende a dar nome. Eu estou sentindo medo porque toda vez que eu chego perto de determinado lugar, meu coração dispara. Eu ligo o meu radar emocional. Aí eu vou me despedindo e não dou cama, não dou mesa, não dou roupa lavada. Sabe aquela coisa? É um hóspede mais ou menos desejável. É isso que a gente vai exercitar. Aliás, é isso que nós estamos exercitando desde o ano passado, né? Da noite para o dia, a sala de aula entrou na nossa casa, nós entramos na casa das crianças, dos jovens, dos diretores, dos mantenedores. De repente, fomos todos invadidos. Até que a gente, através da nossa taquicardia, da nossa ansiedade, da nossa tristeza, da nossa compulsão, a gente começou a ligar um radar emocional que dizia, olha, você está muito tempo aqui, olha, você esqueceu de jantar, olha, você está aqui corrigindo o trabalho, olha, você está mandando ligar a câmera, olha, você está... Calma, menos, né? O que nós vamos dar conta é isso. Ah, mas aí os pais vão reclamar. Nós estamos lembrando a cada pai, a cada mãe, a cada família, a cada professor, a cada diretor, que todos nós estamos em uma experiência humana. O que isso quer nos dizer? Somos imperfeitos. Ninguém viveu uma pandemia como essa. Ninguém que está dentro das nossas escolas, ninguém que está dentro das nossas casas. Aí é o contrato de confiança. Eu escolhi a família me escolheu, não é isso? Vamos juntos construir essa travessia. Caso a gente não consiga chegar ali na próxima margem, a gente recalcula de novo, né? E vamos atravessar mais um tanto. Esse é o momento. Ninguém tem uma resposta única. Ninguém vai voltar a viver imediatamente como a gente vivia. Teremos as vacinas, teremos imunização, teremos novas pesquisas. Sim, mas é no percurso, é durante o percurso. Fato é que as escolas são os alicerces nesse momento, mas não com professores, educadores, heróis, e sim com professores, educadores, gestores humanos, passando pela experiência durante a experiência. Essa é a educação que vai ressignificar, além de um papel, além de palavras bonitas, essa é a reeducação da saúde mental. É aquela que entende que aquele corpo biológico tem uma mente, tem emoção, tem sinapse, mas também tem medo, mas também tem raiva, mas também tem ódio. Esse é o momento da educação, reconhecer o nosso campo, né? É um campo de um saber que diz assim, nossa, a gente tinha alunos, crianças, estudantes, o nome que a gente quiser pensar, tão tecnológicos, mas eles não dão conta de ligar uma câmera, entendem? Para assistir uma aula que às vezes não faz sentido para eles. E é aí que a gente fala, qual que é a inteligência mais despertada nesse momento da pandemia? É inteligência cognitiva? É inteligência emocional? Ou é uma inteligência que conecta todos juntos numa causa? Todos nós queremos uma experiência singular. Todos nós queremos passar por uma experiência única.
Então, o que esse momento de pandemia vem nos mostrar é que estamos todos conectados, gostemos ou não, sofrendo ou não, felizes ou não. Mas fato é que quando a gente abre toda a bagagem durante essa viagem e começa a olhar aquilo que a gente não precisa mais carregar, fica mais leve. E de repente aquilo que eu carregava em excesso, eu posso compartilhar com o outro que não tem. O aliviar a nossa saúde mental, cuidar da nossa saúde psíquica, muitas vezes é acolher o outro que não tem. Não que eu não tem bens materiais, não é isso. Mas é uma escuta, é um olhar, é um alimento, é uma mensagem, é não compartilhar antena defeituosa, sabe? Fofoca, aquelas notícias de fim dos tempos, o mundo acabou, a humanidade está perdida, a escola vai fechar. Não é isso que a gente está precisando. A gente está precisando de leveza, menos holofote para o futuro e mais holofote para o presente, sabe? Para o tempo presente, para o momento presente. Atravessei uma semana, não deu certo? Lembra do radar? Atenção, radar à frente, recalcula a rota, emocionalmente, psiquicamente, intelectualmente, né? Fazer pausas na câmera, pausas nas lives, pausas no trabalho, leitura, ouvir uma boa música, higienizar a mente, higienizar o coração, parar de ressentir tanto, ressentir, né? Sentir novamente todo aquele medo, todo aquele pânico. Isso vai passar, né? Tá aí, eu acho que assim, por mais que esteja terrível, por mais que a gente esteja todos tristes, né? Porque não dá pra gente olhar para o cenário e falar, eu não tô triste. Mas dá pra gente pensar, mais um dia que a gente terminou, né? Mais uma aprendizagem frente a esse caos, mas qual é a minha parte frente a isso? O que eu posso melhorar, mudar, ajudar no meu entorno, que começa na minha casa, na minha escola, nos meus parceiros, no meu sindicato, na minha cozinha, na minha portaria. O que eu posso fazer? Essa é a melhor parte que eu posso fazer? Ok. A experiência, ela é válida quando eu me transformo num ser melhor ainda, para mim, não para mostrar para o outro. Essa pandemia nos arrancou de não viver uma experiência, seja qual for, todos nós vivemos uma experiência. Aí eu volto a pensar, engraçado, né? Pensar a Base Nacional Comum Curricular, de ponta a ponta, ela fala o tempo inteiro das experiências, de que a aprendizagem, ela não está em determinado momento, em determinado conteúdo, em determinada competência. Ela está em todo lugar. A aprendizagem se dá a todo momento. Os meninos retroagiram. Gente, a escola se mostrou presente até mesmo através de uma tela. E mais uma vez nós comprovamos de que não é essa educação que a gente quer. O que a gente quer é aquela educação que olha, que tira o que cada um tem de melhor. O que tem de pior a gente já sabe, ninguém precisa lembrar. Então, a escola se fez presente quase paralelo ao vírus, com
todas as suas dificuldades. Eu nunca vi um movimento tão grande de acolhimento. É nesse acolhimento que nós temos que nos apegar, é esse acolhimento que acolhe aquela família embrutecida, aquele professor mal-humorado, aquele gestor capenga. Essa é a escola brasileira, essa é a escola que eu acredito, é essa educação que vai e já está transformando as gerações. É a isso que nós viemos. Essa é a saúde mental, é aquela que um dia a gente nem vai precisar falar em saúde mental, porque ela já vai ser natural. Assim como eu cuido do corpo, assim como eu cuido do meu rostinho, assim como eu cuido do meu cabelo, nós já entendemos que a saúde mental, ela precisa não só ser cuidada, mas cultivada, que começa ali no berçário, com aquela criança, falando aquela linguagem do lá, língua, que a gente, através do encontro com aquela criança, a gente se faz presente até através de uma tela. Então, a saúde mental que eu acredito é essa onde todos nós estamos conectados. Neste momento, como essa live, pode ser aqui, nessa telinha, mas a gente sabe, enquanto humanidade, que isso vai passar. Então, que passe e que a gente aproveite mais uma experiência, e mais uma, para quando eu chegar do outro lado, para quando eu chegar lá no horizonte do fim ou do começo, porque depende do ponto de vista, eu possa dizer, eu desembarquei vivo, eu desembarquei melhor do que eu embarquei em março de 2020. Essa é a educação que eu acredito, é uma educação que não se encolhe. É uma educação que chora junto com a família, chora junto com a criança, chora junto com a sua equipe. Mas levanta e olha para o horizonte. Coloca o seu barquinho, o seu navio, a sua embarcação inteira ali. Joga a boia, liga o radar, desliga o radar, mas continua na travessia. Pensar a saúde mental da educação é pensar em não abandonar nem o seu barquinho de papel que a gente faz lá na educação infantil e as crianças adoram. Lembra o barquinho amarelo? Tudo aquilo que a gente trabalha. Qual que é a cor desse barquinho da pandemia? É preto, é branco, é rosa, é azul, é lilás? Não. É transparente? Pode ser. Vamos falar disso? O que isso te lembra? Né? Toda perda é necessária e quando eu falo de perda, eu falo das despedidas necessárias de muitos conceitos que a gente acreditava ser infalíveis e que esse vírus nos mostrou de norte a sul que até o conceito de morte está sendo ressignificado. Até o conceito de nascer, de despedida, está sendo ressignificado. Os rituais mudaram. Quando a gente viu aquela cena no início da pandemia da Itália, daquelas pessoas saindo nos seus caminhões e as famílias correndo atrás e dizendo: me deixa enterrar meus familiares. Aquele dia eu entendi que a vida é muito mais do que simplesmente falar e fazer as nossas crianças e jovens passar de ano. É essa educação que eu acredito, é uma educação que vai humanizar. É uma educação que vai atravessar essa pandemia e que a gente vai falar dela de uma outra forma. É uma educação que, através dos seus mortos, está ressignificando a vida.
É uma escola, é uma educação que quando a gente pensa e fala dela, o coração bate e o olho brilha. Essa educação é que é a saúde mental. É aonde todos nós, o dia que todos estivermos dentro das nossas escolas físicas, todos, com o número de crianças, de jovens, aquele barulho, nos dermos as mãos e dizermos: obrigada, estamos vivos. É o dia que celebraremos a vida novamente. Enquanto isso, que todos juntos possamos, lado a lado, cada um com a sua embarcaçãozinha, fazer a travessia possível. É um pouco isso que eu queria trazer para vocês. Não sei se tem alguma questão aqui, não estou conseguindo acompanhar muito, mas eu queria agradecer muito por vocês, né? Tem outros canais aí também funcionando. Eu acredito que essa live vai ficar gravada. Dizer para vocês que é um dia de cada vez, mas a gente já atravessou muito. Meu nome é Jane Patrícia Haddad, Ana Paula. Meu Instagram é @JaneHaddad. Eu tenho um site www.janehaddad. Tenho vários livros na área de educação através da WAK. Enfim, né, em tempos de pandemia e tantas tecnologias, vocês me acham. Eu vou colocar aqui o meu Instagram para quem não conseguiu acompanhar. Estou extremamente emocionada. Acho que esse é um tema que eu acredito, não é um tema que eu articulo para falar, é um tema que eu vivo, né? A educação é a única saída que eu acredito. Eu sou prova viva disso. Então, muito obrigada pelo carinho. Vou salvar a live aqui para vocês e gratidão sempre. Toda dor pode ser suportada se sobre ela pudermos contar uma nova história. Que possamos um dia nos encontrarmos fisicamente e contar as nossas histórias. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Tô tentando aqui gravar. Alguém pode me orientar como que eu gravo a live? Deixa eu tentar aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver, acho que é aqui, né? Não. Aqui também não. Deixa eu ver. Beijos, Norminha querida. Santo Antônio, que bom ter você aí, Norminha. Tô tentando aqui salvar. Peraí. Qualquer um, faça transmissão ao vivo. Já foi. Agora. Aqui. Tocar. Compartilhe. Ok. Rolo de câmera. Deixa eu ver aqui. Peraí que eu tô tentando gravar aqui. Peraí. Aqui. Marlene, você sabe como eu faço para gravar live? Marlene tá ao vivo aí? Deixa eu ver.